A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta semana a Operação Rodovida, voltada para a fiscalização e conscientização das pessoas sobre a importância do respeito às normas de trânsito em vias urbanas e rurais em todo o país. E em Paranaíba, a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal está intensificando aí a prevenção e a fiscalização na rodovia BR-158. E para falar sobre a Operação Rodovida 2025, estamos recebendo em nossos estúdios o inspetor Ubeda, ele que é um dos integrantes do efetivo da BRF em nosso município. Desde já agradecemos, inspetor Ubeda, aí, a gentileza de atender o nosso convite para falar de um tema tão importante, tendo em vista aí os períodos de festas de fim de ano. Seja bem-vindo, inspetor. O senhor pode dar mais detalhes aí da Operação Rodovida que começa a acontecer em nossas rodovias? Bom dia, muito obrigado. Então, a Operação Rodovida, na verdade, a Operação Rodovida começou na PRF em 2011, ou seja, esse ano nós estamos na 24ª edição. Se eu não me engano, em 2018, ela passou de ser uma operação da PRF e passou a ser um projeto de governo, pelo sucesso que ela teve na efetivação da fiscalização de trânsito nas rodovias. Então, ela começou agora no dia 16, no último dia 16, hoje já estamos em dia 19, então é terça-feira, né? E ela vai até o final do carnaval, pós-carnaval. Ela vai até 22 de fevereiro de 2026. Ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, inicialmente, que são as festas finais de ano, que é Natal e Ano Novo. A segunda etapa é férias escolares. E finaliza com a terceira etapa, que é o carnaval. Então a Operação Rodovida ela tem essa abrangência aí de mais de 30 dias aí. Inspetor, a gente estava verificando aí, existe uma preocupação aí, assim, a nível nacional, né? Não é tanto aqui na nossa região, com a questão do aumento de número de condutores de motocicletas que perdem a vida nas rodovias. Aí isso já está superando, assim, quase 40% o número de mortos, de condutores de motocicletas mortos em rodovias, já está superando os óbitos de motoristas de automóveis. Isso é preocupante, né, inspetor? A motocicleta, ela tem o veículo automotor. Quando você vem a sofrer um sinistro, né, que mudou a nomenclatura, agora chama sinistro. Muitas vezes os itens de segurança do veículo, ele ocasiona um dano menor para as vítimas. A motocicleta, apesar de toda a modernidade, todas as motocicletas de alto valor que tem aí, infelizmente a gente não tem muitos mecanismos de segurança. Então, um sinistro envolvendo motocicleta quase sempre gera lesão e em outras vezes chega a um óbito. Por isso que a gente observa esse aumento aí desses acidentes. As rodovias são rodovias que a gente anda em alta velocidade, né, diferente de dentro dos municípios. Então qualquer acidente ou sinistro que tenha a ocorrer com motocicleta, geralmente acontece um dano grave aí para as vítimas, para os acidentados. Essa estatística mostra aí uma questão da ausência de reação do condutor, ou uma reação tardia ou ineficiente do condutor, e assim muitas vezes por acessar a via sem observar a presença de outros veículos. Essas causas estão diretamente associadas ao comportamento dos condutores. É isso mesmo, inspetor? Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma característica muito diferente de outros estados aí, que muitas rodovias elas passam dentro dos municípios do estado. E muitas vezes o condutor inexperiente, ou às vezes até mesmo inabilitado, ao estar utilizando a rodovia às vezes só para cruzar ou para fazer pequenos deslocamentos dentro da cidade, em inobservância das normas de segurança e o desconhecimento do veículo, vem a causar um acidente, geralmente que pode ou não vir a ver lesionados. Então a gente atenta a esse tipo de fiscalização. A Operação Rodovida é voltada para, apesar de todo o CTB ser previsto, todo tipo de fiscalização, a Operação Rodovida ela é voltada para a fiscalização mediante as condutas dos condutores, porque ela parte do preceito de que toda vida é importante. Nenhuma vida, perda de uma vida é aceitável. Então, ela é voltada para as condutas dos motoristas para evitar que venha a ter sinistros com óbito nas rodovias. Inspetor,
Então significa que nós vamos ter um aumento do efetivo na fiscalização das rodovias, assim, como é que vai funcionar aqui, por exemplo, rodovia BR-158, é um trecho grande, e como é que vai funcionar nesse período? A circunscrição da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba, ela parte do KM1 da BR-158 em Cacilândia e ela se finaliza no 194 em Selvíria, além da BR-436, que liga Taboado a São Paulo, e também 60 quilômetros da BR-060 de Chapadão do Sul a Paraíso das Águas. Nesses trechos citados, a gente vai ter um reforço de efetivo nessa fase da Operação Rodovida, nas 3 fases, visando diminuir os sinistros de trânsito e, consequentemente, diminuir a perca de vidas em rodovias. Então vai ter o próprio efetivo, vão ter escalas extras para o efetivo, que estarão cumprindo, voltados somente para esse tipo de fiscalização. Inspetor, esse trecho aí, só fazendo uma associação aí, esse trecho da BR-158, ela está recentemente sobre o domínio da concessionária, ela está sobre concessão e assim houve mudanças significativas, né? As condições de tráfego, as condições de pista melhoraram, isso tem ajudado um pouco aí a reduzir índices de acidentes, né, aqui na região? Na verdade, devido à melhor manutenção da rodovia, né, depois da concessão, a gente observou um aumento nos acidentes. Aumento nos acidentes. Devido às condições da rodovia ela ter melhorado a pavimentação, o pessoal tem exercido mais excesso de velocidade, confiando na pista às vezes, né? E inicialmente teve uma redução, logo que concessionou teve uma redução momentânea, e aí depois esses acidentes voltaram a crescer. Então teve um ligeiro aumento desses acidentes, desses sinistros aí. Melhorou a pista, aumentou a imprudência. Pois porque muitas vezes o condutor via condições da pista, ele era mais cauteloso, né? E agora, como as condições são boas, ele tende a agir com mais imprudência. Inspetor, e assim, levando em consideração esse período aí que as pessoas estão se preparando aí para viajar, e qual que é a mensagem que o senhor passa por os motoristas que estão se preparando para pegar a estrada? A gente observa nesse período de final de ano, época festiva, um aumento do fluxo de veículos nas rodovias em modo nacional. Aqui na BR-158, que ela é um importante corredor que liga ao norte, ao estado de São Paulo, não vai ser diferente. Muitas pessoas que não têm o hábito de dirigir em rodovia, não têm, por cultura de sair viajando por rodovia, vão estar transitando nessa época de fim de ano. Então, juntando esses dois fatores, a gente pede para todo mundo redobrar as atenções, um aumento do fluxo, são pessoas que não têm tanta experiência. Então, assim, para evitar que ocorra sinistros, o pessoal tem que redobrar a atenção nesse período de festivo aí de fim de ano. Inspetor, uma outra pergunta. A gente recebeu aqui de nossos ouvintes informações que já estão voltando a funcionar radares na rodovia. Aí os radares que estavam em período educativo agora já estão começando a funcionar. Eles estão em período de implementação ainda, estão sendo instalados. Logo estarão em funcionamento. A gente observa também que no PER de concessão da rodovia para concessionária era previsto a sua integralidade de câmeras em cobertura da rodovia. Então, essas câmeras já estão funcionando. A PRF está fazendo fiscalização por vídeo monitoramento. Às vezes a pessoa não vê a viatura, recebe a autuação porque foi fiscalizada por câmeras. Então, nesse fim de ano aí, e a partir dessa instalação dessas câmeras aí, a PRF é previsto no CTB o tipo de fiscalização por vídeo monitoramento. Então, vai ser realizada a fiscalização e, se necessário, a autuação dos condutores aí via câmera, que cobre quase 100% da rodovia. Inspetor, essa característica nossa da região aqui, Vale da Celulose, existe um aumento significativo no tráfego de caminhões pesados, né? Isso tende a aumentar ainda mais, né? Até me tira uma dúvida, aproveitando. Claro. Existe algum tipo de regra que caminhão, dependendo do tamanho ou do peso, pode circular até tal hora da noite? Ou isso é lenda? Ou ninguém respeita mesmo, se existe? Tem, na verdade é assim, funciona assim. Quando o caminhão excede as medidas estabelecidas por uma resolução do CONTRAN, ele precisa de uma autorização especial de trânsito. Nessa autorização especial de trânsito, vem descrito quais são os horários e rodovias que ele pode estar circulando.
Geralmente são aqueles 9 eixos, aquelas carretas, aqueles bitrem, às vezes aqueles que excedem as dimensões laterais e tem veículos de escolta. Às vezes cegonhas, caminhões cegonhas também. Porém, o que acontecia, o que a gente observava? O DENIT não tinha o hábito de fornecer essas autorizações especiais de trânsito, que a gente fala de AET, né? Não tinha o hábito de fornecer esses AETs por período noturno. Entretanto, como teve a concessão para o Estado, a regulação dessa autorização especial de trânsito passou para a agência estadual. E a gente observou que há AETs, autorizações especiais de trânsito, fornecidos pela agência estadual de trânsito, fornecendo a autorização para circulação no período noturno. Então, é por isso que tem talvez observado essa mudança aí. Entendi. Inspetor, aí mudando um pouco de assunto aí, a gente acompanha diariamente aí as páginas das redes sociais da Polícia Rodoviária Federal em todo o país. E assim, a inserção de Mato Grosso do Sul é muito presente em função da apreensão de drogas. E aqui Paranaíba, ela tem, assim, repetidamente aí sendo noticiado pela apreensão de drogas que é feito, assim, principalmente aqui na BR-158, na área de atuação do Núcleo Operacional de Paranaíba. É possível fazer aí um balanço do ano, total de apreensões, porque já visto que tiveram muitas apreensões, assim, de grandes volumes de drogas que foram retiradas de circulação, causando prejuízo ao tráfico. Então, esse ano parece que aumenta as apreensões de drogas, inspetor? O Mato Grosso do Sul, Paraná, principalmente Mato Grosso do Sul, eles têm números expressivos no quantitativo de apreensão de drogas da PRF no âmbito nacional. A delegacia de Paranaíba é uma das melhores delegacias em quantidade efetiva no estado, mas ainda assim apresenta volumes relevantes em relação a esses dados estatísticos. A gente pode observar nesse ano, em relação ao ano passado, um ligeiro aumento de apreensão de armas. Eu acho que, se eu não me engano, posso até estar pesquisando depois, eu acho que isso foi nacional, com aquela mega operação do Rio de Janeiro lá, os números de apreensão de armas no Rio de Janeiro aumentou, então vimos um grande aumento no número de apreensão de armas. Dos últimos 6 meses para cá também, a delegacia de Paranaíba teve grandes apreensões de carga de cigarro contrabandeado do Paraguai. Tivemos aqui, mais de 890 mil maços de cigarros apreendidos, 8 armas, mais de 1 tonelada de cocaína e mais de 13 toneladas de maconha. Vale ressaltar aí que numa dessas 13 toneladas aí contam aquelas 6 e pouquinha que foi feita em ação integrada entre a Polícia Militar de Paranaíba e a Polícia Rodoviária Federal. Tendo em vista que essas ações aí de integração de forças, que inclusive a PEC da segurança trata sobre isso, né? Trazem grandes resultados para a sociedade. Então, a gente teve esses números de apreensão aí. Números expressivos. Números expressivos. Assim, claro que numa região de fronteira, como Dourados, Ponta Porã, os números são maiores, mas pela distância da delegacia de Paranaíba para a fronteira, aí, cerca de 700, 800 quilômetros, aí, ainda acredito que sejam números expressivos. É uma rota muito importante para o tráfico, né? Esse pedaço nosso aqui, para chegar ali, seja em Minas ou São Paulo, né? A BR-158, tratando-se de rota para o tráfico, ela tem 2 importantes trajetos que a gente pode ressaltar aí. O primeiro como eu disse, toda a carga do setor do norte, da região norte do país, Amazonas, Acre, Mato Grosso, via de regra, quando vai para São Paulo ou para o Paraná, ela está passando aqui pela BR-158. Por isso que a gente observa esse fluxo alto de caminhões, veículos de carga. E então, baseado nesse trajeto, a gente pega muita coisa vinda do estado do Mato Grosso, fronteira com a Bolívia. As nossas principais apreensões de cocaína são vindas da Bolívia, do estado do Mato Grosso, com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. Já no outro trajeto principal do tráfico de drogas, a gente observa 2 rotas importantes. A primeira seria vinda de Campo Grande, com destino a Minas Gerais, que, via de regra, um dos trajetos óbvios seriam passando pela BR-158, ou até mesmo da região de fronteira, subindo toda a BR-158, desde lá, vindo de Bateporã, Naurilândia, Três Lagoas, subindo a BR-158 do seu início, até a divisa com Minas ou Goiás. Então, essas são as 2 principais rotas aí nos que se trata da região fronteiriça do estado, do Mato Grosso do Sul. É claro que há exceções, há
a peculiaridades e tudo mais, mas assim, a grosso modo se dizer, a gente tem essas principais rotas aí. Chamou. Inspetor, assim, a unidade operacional de Paranaíba está funcionando no novo local, aí já vai fazer um primeiro ano, né, uma mudança, assim, a base ganhou mais conforto, tá melhor, tá melhor, né, inspetor? Com certeza, apesar de já ter mais de um ano que ela foi inaugurada aproximadamente um ano, mas já vimos operando antes, fizemos só o evento de inauguração, então a gente está operando aí mais de um ano e meio, quase 2 anos. O importante da reforma, né, dessa nova unidade aí, apesar de todo o conforto, a blindagem, a estrutura, vale ressaltar muito a cobertura. Se você passar o dia no sol, você vai observar ao final do dia que você está muito cansado, está exaustado, está em modo exaustivo. E a cobertura veio para contribuir isso aí, possibilitar que a gente consiga fazer a fiscalização sem ter esse cansaço físico do que o sol causa. Ainda mais aqui, esse sol nosso aqui. Essas temperaturas, época de verão, aí a gente já chegou a observar mais de 50 graus, terrível. Né? E às vezes você olhar um caminhão ou um carro, fazer uma fiscalização mais minuciosa num carro, numa temperatura dessa, com roupa comprida, né? Calça, camiseta manga longa, colete, que às vezes é pesado e muito calor. Então, a cobertura é um principal do que a gente pode observar aí de coisas de benéficas para a PRF. Bacana. Inspetor, a gente gostaria de agradecer aí a participação do senhor aí, já desejando aí um Feliz Natal aí para toda a família da Base Operacional de Paranaíba, lá, o inspetor Renan, o inspetor Ednilson, pessoal que trabalha lá, que sempre atendeu a reportagem da Rádio Cultura. A gente gostaria de deixar os microfones aí, o senhor à disposição para uma mensagem aí, final de ano, não só para os paranaíbenses, mas para os motoristas em geral também. Como eu disse anteriormente, a gente pede para que redobrem os cuidados, dirijam com atenção, com prudência, precaução, porque vindo a ocorrer um sinistro, as chances de ter vítima lesionada, ter vítima com óbito, são grandes. Então, assim, ninguém sai de casa para não perder a vida, né? Todo mundo quer voltar em segurança. A viagem só termina quando você retorna, tá seguro em casa com a sua família. Então a gente pede aí para redobrar as atenções na condução dos veículos aí nesse final de ano. Ademais, deixar a todos aí a PRF disponível aí pelo número 191, qualquer demanda nas rodovias aí, qualquer demanda de trânsito, de auxílio. Apesar da rodovia ser concessionada, a PRF continua prestando auxílio, pelo menos aquele auxílio inicial. Uma denúncia, qualquer tipo aí, pode fazer pelo telefone 191 aí.